Fala, empresário! A gente está aqui com a Núbia. A Núbia é uma amiga, ela é advogada, especialista em direito empresarial. Atualmente está atuando na Pros Inteligência Financeira. Eu vou deixar o link ali aqui abaixo se você precisar de serviço de terceirização dos serviços financeiros da sua empresa, você pode contar com eles. Legal? A gente já teve um bate-papo sobre a questão do direito trabalhista no trabalho remoto. Então a gente já falou sobre as questões do funcionário estar em casa, o que muda no contrato de trabalho, o que muda na questão de horas dele, a questão dos estagiários. A gente já teve um bate-papo sobre isso e eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo, ficou muito legal, tem muita informação boa lá para você. Mas o vídeo de hoje eu quero falar sobre empresas que não conseguiram manter tudo funcionando agora nesse período e precisam cortar custos, precisam reduzir para que não seja pior o estrago, né? Para que a empresa continue se mantendo viva, para que no final dessa crise possam voltar a acelerar novamente, mas agora precisam botar o pé no freio. Então, tem algumas coisas que os empresários pesquisam, né? O que a gente pode fazer aí para reduzir? Uma possibilidade que alguns empresários consideram é a redução da jornada de trabalho. Existe isso se eu não tenho serviço para o cara trabalhar 8 horas por dia, eu posso reduzir a jornada? Como é que fica a questão de FGTS, INSS, o salário dele? Como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, a Constituição prevê a possibilidade da redução de salário, que é uma consequência da redução da jornada, somente com a previsão de acordo com o sindicato da categoria. Somente nessa condição é que teria a possibilidade de haver a redução de salário. No contrário, ela é considerada ilegal e inconstitucional, inclusive. Nesse sentido, até há uma discussão que tem-se na esfera jurídica que nem mesmo uma medida provisória tem a legalidade para poder implantar esse tipo de redução de salário. Aí complica, hein? É complicado. Só voltando um pouquinho, hoje é dia 25 de março de 2020, não sabemos o que vai sair de agora até meio-dia, de agora até o final da tarde. Pode ser que alguma coisa mude, mas essa questão de medida provisória não sobrescrever nem num estado de calamidade, nem... Não. Outra possibilidade que pode ser cogitada pelo empresário é o que está previsto ali no artigo 503 da CLT, que é o pagamento de 75% do salário do funcionário, no caso de suspensão do contrato de trabalho, que é mais ou menos o que a gente tem vivido hoje. Então, nesse sentido, da data do decreto para frente, ele receberia ali o proporcional a 75% do salário dele. Dessa data para trás, não, ele tem que receber o valor integral. Ok, mas aí a gente está falando de suspensão, ele não vai reduzir a jornada de trabalho, ele vai suspender. Ele vai suspender o contrato de Para trabalho. o cara ficar parado em casa sem fazer nada. Exatamente. É para aquele que realmente não tem a possibilidade de trabalhar remoto. Isso. A redução da jornada é como eu disse, você pode até reduzir a jornada, mas você não vai reduzir o salário dele. Porque a redução do salário ela só pode ser feita mediante esse acordo com o sindicato da categoria. E sindicato nenhum vai estar atendendo agora. Acho difícil. Difícil. Ok, então essa possibilidade fica um pouco mais complicada, ela se torna muito arriscada, mesmo se tiver uma medida provisória dizendo que pode. Exatamente. E outro ponto importante mesmo se houver esse acordo com o sindicato, normalmente o sindicato irá exigir algumas seguranças para o trabalhador, no sentido de, por um tempo a empresa não vai poder fazer o desligamento dos funcionários, vai ter tem ali uma redução até o valor do salário mínimo, enfim, algumas exigências que eles vão solicitar como contraprestação da redução, né, do salário, digamos assim, que pode ocorrer. E isso seria um acordo, algo que no sindicato teria que ter uma votação presencial, alguma coisa lá? Ou o sindicato pode, de repente, uma medida do sindicato
autorizando, o sindicato da categoria? O sindicato pode, por isso é legal todas as empresas, né, daí o empresário manter informado ali sobre quais as medidas que o sindicato da categoria profissional da sua empresa tem adotado, né, se de repente já não houve aí alguma medida tomada pela classe, né, nesse sentido. Legal, então ficar de olho, entrar em contato com o sindicato, se conseguir o contato, depende do sindicato que atende vocês aí. Uma outra possibilidade, então, seria dar férias para todo mundo, né? Se não consigo fazer com que o pessoal trabalhe remotamente, é possível fazer férias coletivas, é possível fazer férias individuais, por departamento, como é que funciona isso? Então, as férias coletivas, elas podem ocorrer desde que eu dê férias para todos da empresa. Ou todos da empresa, ou todos do setor, enfim, ou todos de uma determinada área. Isso férias coletivas. Isso férias coletivas, tá, né? A única coisa que não pode ocorrer nas férias coletivas é, por exemplo, eu tenho uma indústria, eu dou férias para metade da área de produção e a outra metade continua. Isso não pode ocorrer, essas férias seriam inválidas, né? Então, as férias coletivas podem acontecer também, e as individuais também, sem nenhum problema. Tudo isso sem precisar da anuência do colaborador. A única coisa que a medida provisória vigente nos permite, de diferente, né, de uma situação normal, é que a comunicação das férias seja feita com até 48 horas de antecedência, e ela pode ser feita por e-mail, por escrito para o funcionário, sem a necessidade dele estar presente ou assinar qualquer documento nesse sentido. E outro ponto é quanto ao fato do pagamento, que ele pode ser o pagamento das férias, ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, e 1/3 pode ser pago até o que a gente chama a data máxima prevista para gratificação natalina, que é o dia 20 de dezembro. Esse 1/3 das férias. Então, 1/3. Ele pode entrar de férias agora e aquele 1/3 ele receber lá no final do ano. Exatamente. Só 1/3, mas as férias ele recebe férias mesmo agora. Recebe né? agora. Sim, ok. Se o colaborador não tem direito a férias ainda, né? Ele trabalhou 10 meses, eu posso dar férias para ele adiantado agora ou isso não existe? Então, isso é uma outra exceção que a medida provisória permite, é dar férias para aqueles que não completaram os 12 meses de contrato de trabalho. E, além disso, um outro cuidado é que as férias sejam concedidas em até 2 dias antes de um feriado ou final de semana, enfim. Então, por exemplo, na sexta-feira, eu não posso comunicar ao meu funcionário que ele entrará de férias, né? Que ele entrará de férias na segunda. Na segunda, exatamente. Tá. Então, eu teria que fazer isso na quarta ou na terça-feira, enfim. Ok, para ele entrar de férias na segunda. Na segunda-feira, exatamente. Tá, mas isso não mudou nada, né? Esse é o padrão. Esse é o padrão. O padrão. Só porque, como flexibilizou os 2 dias ali, isso, pode dar um entendimento ruim nesse sentido. Exato. Se ele não tem direito a férias ainda, ele não completou 1 ano, essas férias que eu dou para ele é proporcional ao período que ele trabalhou ou é adiantamento, né? Ou eu vou dar 30 dias de férias para ele, por exemplo, considerando que ele ainda vai cumprir essa diferença? Tem as duas possibilidades, Raul. Daí vai da avaliação do empresário. Ele pode conceder ela como uma antecipação ou ele pode conceder ela de uma forma proporcional. A medida provisória deixou isso a cargo de cada empresa, né, entender por bem ali se deve fazer ou não, né? Então, só os únicos cuidados que a gente tem que ter é do fracionamento das férias ali, né, dos limites de fracionamento das datas ali, no caso das férias individuais o primeiro período com no mínimo 15 dias, né? E não pode ser também menor do que 5 ou em até 5 dias. Então, todo esse cuidado se mantém, né? Mas da escolha, se é uma antecipação ou se é proporcional, aí o empresário tem a liberdade de refletir sobre isso. Legal. Foi falado alguma coisa sobre adiantamento de feriados? Você considerar um feriado que vai ter no final do ano, considerar ele agora? Isso existe? Isso vale a pena ou é meio perigoso? Não, então, essas são outras medidas paliativas que a medida provisória prevê. Como no caso da questão da realização do banco de horas, ela também prevê essa antecipação dos feriados que não sejam religiosos, né, para o desconto desse período do funcionário depois. Ok. Feriados que não sejam religiosos, isso é
Isso é bom colocar porque... Sim, porque tem padroeira, tem o Corpus Christi, então tudo isso não considera nessa antecipação de feriado. Se eu vejo que realmente não tem como manter e preciso desligar alguém, como é que fica agora? A pessoa obrigatoriamente precisa ir até o escritório para assinar ou tem como fazer isso à distância? Como é que a gente faz nessa situação? A medida provisória que foi publicada pelo governo federal, ela não prevê nada em relação à proibição de demissão, né? Então, ou seja, em tese, as demissões elas estão válidas e são permitidas. Porém, a regra também vale para a questão da formalidade em que deve se dar a dispensa. A dispensa ela tem que se dar de forma pessoal, tem que conter a assinatura do funcionário, tem que obedecer esse critério de presença do empregado ali nesse momento, né, numa reunião, enfim, individual. O que pode ocorrer mesmo nesse sentido, se o empregado ele se recusar a assinar o termo de rescisão, por exemplo, a empresa deve proceder da forma como se fosse um caso normal. Você colhe a assinatura de 2 testemunhas, né, anota ali a data, o horário em que se deu aquele termo de rescisão, né, comunicando que houve a recusa da assinatura, mas é um processo normal. E aí entra também, e talvez isso seja o mesmo caso de uma situação normal, mas se o colaborador está com alguma suspeita de ter, de repente, contraído o coronavírus e ele está em casa, como é que funciona? Como é que a gente pode lidar com isso? Então, no caso de suspeita, né, da pessoa ser portadora ali do coronavírus, primeiro ele tem que fazer essa comunicação para a empresa. Em tese, é um funcionário que entra num modo de licença, né, temporária ali por conta da doença. E realmente ali a gente aconselha não fazer esse desligamento enquanto houver essa dispensa. A medida provisória deixou claro, no entanto, que o fato do empregado ter essa doença não é uma doença ocupacional. Então, isso não vai acarretar para ele, por exemplo, uma estabilidade, né, no contrato de trabalho. Então, por isso a gente fala para as empresas que o mais prudente é aguardar, né, passar essa doença, enfim, o funcionário melhorar e aí, se for o caso, fazer o desligamento. Em Núbia, tem mais uma questão sobre benefícios. O colaborador ele recebia vale transporte, vale refeição para comer perto da empresa e tudo mais. Como é que fica agora nesse período? Precisa ser mantido isso ou pode se suspender? O pagamento do vale transporte é em virtude da locomoção do funcionário do trabalho para casa. Como não, em virtude da situação que temos vivido, né? Como não está ocorrendo essa locomoção, então a empresa não tem necessidade de fazer esse pagamento. Porém, os outros benefícios, que são os benefícios do vale-refeição e vale-alimentação, como para algumas categorias eles são previstos nos acordos coletivos e em outras a própria empresa dá por própria liberdade, ele não pode ser reduzido e tampouco deixado de pagar, né? Porque há um entendimento de redução do salário, porque o empregado ele conta com esses valores, né, para poder ali adimplir com os custos dele, né, de vida e tudo mais. Então não pode haver essa redução ou cessão do pagamento desses benefícios, né? E no caso da suspensão do contrato, que seria aqueles de pagar os 75% que você comentou, a mesma coisa, só pode suspender o vale-transporte, mas os outros mantêm igual, né? A mesma coisa, exatamente. E uma última pergunta, a gente teve uma medida provisória que saiu no domingo à noite, e aí na segunda-feira já falaram que uma parte já não ia ser e acabou não mudando, mas diz que vai mudar e pode ser que saia uma outra medida, até por isso que a gente deixa claro que hoje é dia 25 de março, pode ser que o que a gente está conversando aqui não valha mais hoje no final da tarde. Como é que fica isso? O que você aconselha para o empresário, né? Saiu uma medida que é muito boa para a minha empresa, então posso já mandar ver, já executar do jeito que saiu a medida ou preciso esperar um pouco? Como é que funciona?
Então, o que eu tenho aconselhado os empresários, na verdade, é para aguardar um pouco, até para ver a validade e a viabilidade de dar sequência ali em todas as ações que a medida provisória permite. Isso porque uma medida provisória, por exemplo, ela pode sofrer um veto do próprio presidente a qualquer momento, como foi o caso do artigo referente à suspensão do contrato de trabalho, né? Em que o próprio presidente já se manifestou no sentido da necessidade aí de vetar, revogar esse artigo. Além disso, a medida provisória, para que ela se torne lei, ela tem um prazo aí de 120 dias para ser votada no Senado. Então, nesse prazo, todos os artigos ou toda a medida, ela está ali exposta a ser vetada, a ser revogado cada artigo e tudo mais. Por isso é ideal que o empresário ele tenha um suporte administrativo, ele tenha um suporte jurídico para que ele possa se manter atualizado sobre todas as normas que estão vigentes. E como advogado, o que eu tenho dito é que se adote sim alguns meios e algumas opções que estão previstos nessa medida provisória, atentando bastante para as formalidades que qualquer ato do empregador é necessário com o empregado, né? Então, isso é legal, o cuidado, né, em algumas formalidades que, mesmo numa situação de calamidade dessa, exige, né? Que é a comunicação constante com o empregado, quer deixar tudo bem claro, transparente, sim, como a empresa está procedendo e quais as políticas que ela está adotando mesmo nesse período. Vamos lá, se por exemplo sai uma medida, a que saiu domingo ali, se não houvesse nenhuma manifestação no sentido de vetar nesse período e a gente suspendesse o contrato de trabalho do pessoal, negociasse alguma coisa, um benefício, alguma coisa durante esse período, e dali a 2 ou 3 meses fosse votado de que isso é inconstitucional e não pode fazer. Como é que fica esse período em que eu me baseei na medida provisória até o momento em que ela é derrubada? Então, a empresa ela tem um respaldo jurídico de que agiu dentro, em conformidade com uma medida provisória que naquela data estava vigente, né? Certo. Porém, tem sim o risco do funcionário depois entrar com uma reclamatória trabalhista, né, alegando que o próprio governo federal reconheceu que aquela medida era inviável, não poderia ser cumprida e tudo mais, e exigir ali os pagamentos em decorrência daquela atitude do empresário. Por isso a gente deixa muito claro que em se tendo, por exemplo, a decretação de uma medida provisória como essa, o ideal é esperar ali 1, 2 dias até que todos discutam e vejam a movimentação em relação da vigência daqueles artigos, né, daquelas normas que foram publicadas, e só depois então o empresário ele tome alguma atitude, alguma medida pautado nessas medidas que foram anunciadas. Legal, então é bom ir com calma. Sim, com certeza, é bom sempre agir aí com precaução, né, ainda mais quando se trata de contrato de trabalho. Tá certo. Então tá bom, muito obrigado, Núbia, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter vindo até aqui. A gente ainda não está tão restritivo assim com relação ao deslocamento aqui, mas a gente sabe que tem um transtorno envolvendo isso. Mas muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo teu tempo. É sempre bom poder contar com as tuas orientações aí para a nossa empresa e agora também poder ajudar outros empresários aí que têm dúvidas parecidas. Eu agradeço a oportunidade, Raul, agradeço a oportunidade de falar com vocês também e fico à disposição aí, caso vocês precisem, né, tirar alguma dúvida, como o Raul falou também, hoje eu trabalho na PROS e tem aí o contato, caso vocês queiram entrar em contato e conhecer um pouco mais do serviço que a gente presta. Excelente, muito obrigado. Se você ainda tem mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários, de repente a gente grava aí mais um vídeo, se vê que isso é importante para você, a gente grava mais um vídeo aí para tirar essas tuas dúvidas. Espero que os assuntos que a gente tratou hoje não sejam uma necessidade para sua empresa, espero que sua empresa consiga passar muito bem por esse período, e é uma crise que logo passa, né? Uma crise que vai passar, que a gente vai olhar isso só como mais uma das situações pelas quais a gente passou, e a economia brasileira vai continuar acelerando.
Como eu já disse no vídeo anterior, não deixe o medo tomar conta da sua vida, não deixe o medo das notícias, todo o pavor que tem sido divulgado por aí, não deixe isso tomar conta da sua empresa, não deixe isso guiar suas decisões. Confie em Deus, Ele é quem dá vida, Ele é quem dá paz, Ele é quem acalma nosso coração, é quem tira a ansiedade, e Ele é quem pode dar a orientação certa aí para a sua empresa também, para passar nesse período, para sua família. Ele é quem dá saúde e salvação. Legal? Conte com a gente. Se você precisa organizar o trabalho remoto da sua empresa, conte com a Humens também, porque é uma ferramenta que ajuda demais a ter toda a informação no lugar certo, ter toda a informação organizada para que a sua equipe saiba o que tem que fazer, quando tem que fazer, quem tem que fazer. Então pode contar com a gente nesse sentido também. Legal? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.